Aleluia. Oi, oi, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sendo você, eu começava a se animar. Eu sendo você, eu começava a gerar expectativas para o que Deus vai fazer. Amém? Você pode sentar, louvor, obrigada. Aleluia. 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 O Senhor é bom, amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te rendemos graça por esse ambiente, Senhor. Nós te rendemos graça, Pai, pelo privilégio que nós temos de estar aqui nessa noite. Pai, obrigada pela tua palavra, pelo teu evangelho, pelo teu poder que opera em nós. Obrigada, Pai, porque o Senhor já nos libertou. Obrigada, Pai, porque nós entramos aqui de uma forma e nós não sairemos da mesma forma que entramos, Pai, porque nós iremos valorizar, nós iremos reverenciar a tua presença nesse lugar. Obrigada, Espírito Santo, por tocar cada coração essa noite, por quebrar sofismas. Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por corações sensíveis, corações quebrantados. Obrigada, Pai, porque pessoas sairão daqui intensas, Pai, fervorosas, Pai, cheias do teu poder, Espírito Santo. Obrigada, Pai, porque a tua palavra fala que nós somos responsáveis por nos enchermos. A tua palavra fala, Senhor, que o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Então eu declaro, Pai, aqueles corações que chegaram aqui avivados, aqueles corações que geraram expectativas em ti e na tua palavra e no teu poder, não sairão aqui da mesma forma, sairão cheios do teu poder, cheios do teu Espírito, cheios da tua glória. Obrigada, Espírito Santo, você tem liberdade nesse lugar. Estou aqui como um canal teu, Pai, para evidenciar a tua palavra e o teu poder. Manifesta a tua glória nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Sabe, queridos, cada vez que eu tenho subido aqui, eu tenho subido de uma forma diferente. Cada vez que eu tenho subido aqui, eu tenho sido opressa lá embaixo. Mas eu sei do que o Senhor me confiou. Eu sei dessa palavra aqui, eu sei o que essa palavra fez na minha vida. E se eu fosse você, eu não estaria aí olhando como se fosse só mais um evento, só uma conferenciazinha qualquer, não. Ei, você tem o poder que ressuscita os mortos dentro de você. A gente não está aqui em qualquer ambiente, não. A gente está num ambiente onde a unção e a glória de Deus, ela pode se manifestar. Onde cadeirantes podem se levantar. Onde a sua cura pode vir. Onde o seu milagre pode vir. Onde o seu recurso milionário pode chegar. Não seja aquém dessa unção. Não seja aquém do poder de Deus. Aleluia. Saia daqui diferente. Mas para você sair diferente, você tem que quebrantar o seu coração. Você tem que abrir o seu coração para essa palavra. Não curva o teu coração. Não endurece o teu coração para essa palavra, não. Deixa Deus trabalhar na tua vida. 10 anos de crente sem uma transformação. Hipocrisia. 5 anos de crente, 1 ano de crente, 2 meses de crente, 1 mês, 1 dia. Se você pegar essa palavra e viver, tem resultado, tem transformação. Eu fico indignada. Eu fico indignada quando a gente não valoriza essa atmosfera aqui. Pessoas já foram curadas de câncer aqui. E você está fazendo o que com esse poder? Você está fazendo o que com a glória de Deus? Não menospreze não. Não menospreze não. O seu hoje e o seu amanhã pode ser mudado se você agarrar essa palavra. Mas se você sentar e sair da mesma forma, já está falando, vai sair da mesma forma. Não vai ter transformação nenhuma. Porque Deus só age naquele vaso que pega a palavra, que crê, que declara e que pratica. Amém? E nada do que eu falar aqui, querida, é para a sua condenação. É para que a gente, de fato, venha ser tocado e ser transformado. Amém? Eu vou ficar à vontade. Então, queridos, você crendo, você não crendo, existe uma verdade já estabelecida.
Antes de você nascer, antes do mundo existir, já existia um Deus grande, poderoso e com propósitos aqui na terra. Um Deus que já estabeleceu a sua verdade e disse que céus e terras passariam, mas a palavra dele permaneceria para sempre. A palavra dele não passaria. E eu sendo você, eu começava a dar créditos a essa palavra. Eu sendo você, eu começaria a dar crédito a essa verdade. Porque ela não passa você acreditando ou não. Ela não passa você vivendo ou não. E como Denise bem deixou, a gente tem a escolha de viver. Amém? Lá em Mateus 24:35, Jesus diz: céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Então se apega a essa verdade. A palavra de Deus, nessa mesma veracidade que Jesus afirma isso, a palavra de Deus diz que há dois caminhos. Um caminho que é largo, um caminho que muitos têm ido, um caminho que até pessoas que estão dentro da igreja estão se perdendo e estão indo também. Que é o caminho largo, que é o caminho da destruição, que é o caminho da morte eterna. E a gente tem, queridos, um caminho que ele é estreito, que para passar por ele não passa de qualquer jeito não. Que para passar por ele tem que acreditar nessa verdade e viver ela. Tem que viver por fé. Tem que crer que um Deus mandou o seu filho para morrer e ressuscitar. E a gente tem levado de forma leviana o sacrifício de Jesus, desmerecendo por a gente não dar crédito a essa palavra. E sabe, queridos, esse caminho estreito que poucos têm ido, poucos têm escolhido, ele traz a vida eterna. E não só a vida eterna, a que a gente vai se encontrar com Cristo lá para ver e ter a plenitude com Deus, não. A vida eterna aqui na terra também. Nesse corpinho aqui, ó, sem ser ainda glorificado. Então a gente tem esses dois caminhos. E sabe que para viver qualquer um deles dois, a gente tem que empregar a intensidade. Sabe que a palavra de Deus diz que se você servir a dois senhores não serve? Porque um vai ficar insatisfeito. Ou você serve a um de todo coração, ou você serve o outro de todo coração, ou você não vai agradar a ninguém. E a gente tem que agradar. E de preferência que a gente escolha o caminho da vida. De preferência que a gente agrade a Deus. E o tema que o Senhor colocou no meu coração foi intensidade. Coisa que eu vi muitas pessoas não terem nessa noite. E como eu falei, eu não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para te chacoalhar e te mostrar a verdade. E não deixar o diabo te paralisar. Ou então não deixar você mesmo. Porque muitas vezes não é nem o diabo, somos nós. Coitado do diabo, leva a culpa de coisa que tem nada a ver, viu? Somos nós. A palavra de Deus diz que nós é quem temos que nos enchermos. A palavra de Deus diz: sede fervorosos no Espírito. O que é que você está fazendo para ser fervoroso? O que é que você está fazendo para ser intenso? E sabe, intensidade é qualidade do que é intenso. E o que é uma pessoa intensa? O que é intenso? É você manifestar ou fazer sentir com força, com abundância, com vigor, com medida que ultrapassa o habitual. Isso é intensidade, é a mais, é além. O que você tem feito para viver assim com o Senhor? Deus, Ele não aceita a nossa vida mediana. Você não é meio salvo. Você não é meio amado. Você não é meia geração eleita. Você não é meio curado. Deus, Ele faz o serviço completo. Deus, Ele faz na totalidade. E nós precisamos corresponder a Deus na mesma forma. Com intensidade. Completos. Com inteireza. Com totalidade. Amém? Porque esse é o Deus que eu e você servimos. Completo, total. Completo, total, intenso. Esse é o nosso Deus. E a gente, como imagem e semelhança dele, a gente, como um povo constituído por ele, não pode agir diferente. Querido, não chegue aqui amanhã e nos demais cultos, e na sua vida cristã, e na sua caminhada cristã, da mesma forma que você entrou ali. Sem intensidade, sem vontade, sem fervor. A responsabilidade é sua.
Não queira que Deus encha você de poder, que você caia, que você sinta a glória como é gostosa, o prazer de receber a unção, se você não faz nada para isso. Ou então se você até sente, porque Deus é bondoso e Ele dá mesmo o poder dEle, a manifestação dEle, cai e levanta da mesma forma. E aí começa a viver do mesmo jeito. Não faça isso. Não faça isso. Gente, o nosso Deus é intenso, o que Ele tem para nos dar é muito mais do que a gente tem vivido. É muito mais. E para isso a gente precisa de busca com intensidade. A gente precisa de fervor. A gente precisa colocar realmente, como é que diz na fogueira? Lenha na fogueira. Amém? E é isso, queridos. Como eu falei, tem esses dois caminhos. E muitos de nós aqui já fizemos a decisão. Acredito que todos. Nós já fizemos a decisão por Cristo. Mas sabe que uma vida mediana de todo jeito não vai adiantar e agradar, não? Eu e você já entendemos que a gente veio para adorar. Nós éramos criatura. Se você quiser e não quiser, você é algo de Deus. Você era criatura e agora passou a ser filho. E se você não for filho dele, você vai ser filho do diabo. Não tem outra escolha, gente. Foi essa a condição que a gente nasceu. É essa a verdade da palavra. Então seja firme no que Deus tem. Na vida eterna, na abundância. Amém? Mas eu não estou vendo nada na minha vida. Porque não está vivendo. Porque não está buscando, porque não está praticando. Porque se você buscar, você vai ver. Você vai ver o poder de Deus operar na sua vida. E através da sua vida, vai manifestar na vida de outras pessoas. Porque uma pessoa intensa, além de ter essa intensidade para si, para agradar a Deus, ela contagia outras pessoas. Amém? E eu quero mais uma vez perguntar, a gente tem sido intenso em Deus? Você acha que o seu louvor aqui foi o melhor louvor? Você acha que a sua adoração aqui para Ele essa noite, eu vou começar com hoje, foi a sua melhor adoração? Gente, eu tenho certeza que todos nós poderíamos fazer mais. Sabe, lá em 1 João 2,14, eu queria que você abrisse. Fala assim, ó, filhinho, eu lhe escrevi porque vocês conhecem o Pai. Será se nós estamos conhecendo nosso Deus? Eu acho que se a gente conhecesse de verdade, não estaria nessa intensidade aí, não. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. Porque a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês já vencestes o maligno. Ei, é nos jovens que está a força. Intensidade, a gente viu que é a gente manifestar ou fazer sentir com força. Então significa que a gente tem força e essa força ela tem que ser manifestada na forma correta. Porque senão, no lugar de revigorar, no lugar de renovar, no lugar de manifestar as coisas boas, a gente vai se desgastar e vai morrer. Aonde você tem empregado a sua força? E não é só para jovens, não. Vale para os que não se consideram mais jovens. Aonde vocês têm empregado a força de vocês? Queridos, enquanto há vida, enquanto o nosso coração bate, enquanto o pulso bate, nós temos que ser fervorosos e intensos no Senhor. Independente de idade. E a gente tem Mãe Senhora como exemplo. Ela já tem uma idade a mais que a gente. E ela é intensa e ela é fervorosa. E ela dança pela fé muito mais do que nós, que temos a força. Porque somos mais novos. Isso é inadmissível. Olha o que a palavra diz. Lá em Provérbios 20, 29. O esplendor, ou seja, o brilho. O esplendor dos jovens está na sua força. Mais uma vez a palavra confirmando a força que nós temos e aonde nós temos empregado essas forças. E é como eu falei, Deus, quando Ele fez
quando mandou o seu filho para morrer por a gente, para se sacrificar, que a gente não tem nem dimensão do que é isso, porque se a gente tivesse, a gente vivia de uma forma diferente. Ele deu, foi tudo completo. Tudo, querido, tudo que você imaginar, a gente já tem na palavra. Mas às vezes a gente não tem uma vida de fé, não tem uma vida de declaração, escuta e não pratica, e quer ver mudança. E quer botar responsabilidade em Deus. Não, Deus já fez, o resto está com a gente. E a gente precisa praticar. Amém? Então, como eu falei, Ele nos deu salvação completa. Então, não adianta a gente brincar de ser meio crente. Eu vou fazer uma meia oração. Uma meia busca. Não, gente. Uma vida mediana não funciona no reino de Deus. Ou é intenso ou não é. Amém? E, como eu falo, Deus ele depositou uma força em cada um de nós. Aonde é que a gente tem depositado essa força? Aonde a gente tem usado essa força? Sabe que muitas vezes pessoas têm usado em relacionamentos tóxicos, abusivos, que tiram as nossas forças, tiram o que o Senhor nos deu, porque Deus ele nos dá o propósito, Ele nos dá a força para usar da forma que Ele criou. Como eu falei, a gente querendo ou não, a gente é algo de Deus. E se a gente não usar da forma correta, a gente vai morrer. A gente vai para o caminho largo. Então, cuidado. Cuidado em relacionamentos. Eu falo namoro. Quantas e quantas pessoas cristãs têm perdidas em relacionamentos? O Espírito Santo mandando parar e a pessoa continuando, ouvindo os sentimentos, as emoções e as carências. Se Deus te mandar parar, para. Não seja negligente, não é sua vida que está em risco. É o seu futuro que está em jogo. Não brinca não. Não brinca não, que o diabo não está brincando não. Às vezes é em amizades, a amizade te sugando, te empurrando para longe do propósito de Deus. Mas você está lá, atolado até o fim. É meu amigo. Que amigo o quê? Na hora que você está perdido, ele vira as costas para você. Ou às vezes está lá, perdido dos dois, sem ter força nenhuma para sair, nenhum dos dois. Querido amigo, a gente aprende na palavra de Deus que é aquele que te aproxima dele. Porque a gente sabe que quando a gente está próximo de Deus, a gente está perto do propósito, a gente está feliz, a gente está completo. Mesmo passando por tribulações. Sabe que muitas vezes a gente tem empregado as nossas forças para buscar reconhecimento, buscar riqueza. Sabe, muitas vezes a gente tem escutado essa palavra tão preciosa e tem se perdido e deturpado tanto o que Deus quer. A palavra de Deus diz, quando a gente busca primeiro o reino dele e a sua justiça, as outras coisas vêm. Então deixa de coisa de querer sucesso, deixa de coisa de querer reconhecimento de ser humano. Agrada o teu Deus, Ele é quem vai te recompensar. Quando a gente busca reconhecimento de pessoas, a pessoa vai dar e pronto, e aí, acabou. Mas Deus, Ele faz infinitamente mais. Deus, Ele te galardoa aqui, te galardoa mais na frente na vida eterna. E é coisas, como eu costumo falar, grandes demais, que a gente não dá para entender. Então não busque riquezas, sucesso, reconhecimento de pessoas. Não, querido. As pessoas elas só podem te aplaudir. Mas Deus ele pode te dar mais. Sabe que tem pessoas que têm se desgastado, esgotado, acabado suas forças em trabalho. Querido, quando o trabalho te rouba de Deus, quando o trabalho te rouba muitas vezes de estar nesse ambiente aqui, cuidado. Gente, é a casa e casa. O Espírito Santo ele começa a tratar de acordo com a necessidade de cada um. Não pega dizendo que eu estou dizendo que não é para trabalhar, que não é para vir para culto, não pode perder culto. Não. O Espírito Santo vai falar de acordo com a sua necessidade. Mas se o trabalho te rouba, cuidado. Não usa a tua intensidade em trabalho, não. Amém? Sabe que tem pessoas que são intensas em jogos? Todo tipo de jogo. Não leva para lugar nenhum. E a gente tem um ambiente desse, propício da manifestação da glória de Deus, que pode fazer coisas grandiosas que a gente não tem nem dimensão, e a gente não valoriza, e a gente não usa a nossa força e a nossa intensidade. Vamos mudar, está em tempo. Vamos mudar a rota, está em tempo. Amém?
Eita, tempinho que passa ligeiro. Pelo amor de Deus. E sabe, me deu uma... Sempre me dá, queridos. Depois que eu conheci a Cristo, eu sempre fui muito intensa, aonde eu fui. Quando era no mundo, eu era intensa no mundo. Por isso que eu fiz um monte de bagaceira. E hoje eu pago as consequências das bagaceiras. Porque intensidade na coisa errada, minação de força e consequência para o resto da vida. Não se engane, não. O diabo é sujo. Ele dá os prazerzinhos, mas depois ele sai puxando o tapete de gente. E eu pago ainda hoje das minhas escolhas erradas. Das minhas intensidades erradas. Porque eu sempre fui intensa no mundo, quando eu era do mundo. Mas glória a Deus pela palavra dele. E em nome de Jesus, queridos, enquanto eu existir, eu vou me blindar para ser intensa em Deus também. E como eu falei, eu estava indignada com o que está acontecendo agora. Sabe que teve as festas daqui, de Caldeirão, acho que de Alegrete também, não foi? Gente, você tem noção que a pessoa gera a expectativa desde o início do ano para uma festa que ia acontecer em abril? Pronto, as pessoas do mundo. Quando chega o mês de abril, minha gente, é tanto desespero desse povo. E compra a melhor roupa. E pega o seu salário todo e deixa de pagar as contas para gastar na festa, mas leva. Fica liso. Sem pagar, com seu nome sujo. Mas vai, com intensidade e fervor nas coisas do mundo. A melhor roupa, pode ser a mais cara, mas eles estão lá intensos, perdidos, cegos no entendimento do mundo. Mas com intensidade. Enquanto eu e você teve essa conferência aqui, o tanto de cadeira vazia. Perdidos. E não é perdido só os que não vieram, não. É perdido a gente que está aqui e não valoriza esse ambiente. É perdido a gente que está aqui e não levanta a mão com veracidade, com fervor, sabendo o que está fazendo. Enquanto as pessoas do mundo estão aí, com tudo. Meu Deus, coitadas, sem saber o que estão fazendo. Eu falo porque eu já vivi, gente. Eu já estive nas mãos do diabo, cega no entendimento. Cega. Tanto você imaginar que uma pessoa estava cega, eu podia imaginar na minha vida antes de Cristo. E glória a Deus por essa palavra, queridos. Glória a Deus por essa palavra que tem me transformado, que tem mudado a minha vida. E a vida dos que estão ao meu redor. Glória a Deus por essa palavra. E sabe, minha oração hoje para mim e para você é que a gente não trate esse ambiente como coisa qualquer, como um ambiente comum, como mais um culto, como mais um louvor. Não vamos tratar. Vamos ser firmes, vamos ser fervorosos, vamos ser intensos em tudo que a gente fizer para o Senhor. Gente, tem retorno. Tem retorno. Experimenta no próximo louvor. Você se entregar de coração, inteiramente, é diferente. A glória, ela se manifesta na nossa vida. O poder, ele entra mesmo, ele se manifesta mesmo. Porque é assim. A palavra de Deus diz que Deus, ele procura os seus adoradores em espírito e em verdade, que se entreguem em totalidade. Experimenta. Eu não estou falando mentira. Bota em prática para você ver. Não espera do ministro, não. Não espera do ambiente, não. Você está numa conferência que pode mudar a sua vida. E não é uma palavra qualquer. Se você pegar, vai fazer. Vai acontecer. Então, valorize o ambiente que você está, querido. Seja intenso nesse ambiente. Coloca a tua intensidade, o nível máximo, todos os dias que você vier para cá. E você vai ver que algo vai mudar na sua vida. Amém? Então, é como eu digo, a gente costuma dizer que ama a Deus. Ai, Pai, eu te amo, eu não sei o quê. Na hora de renunciar a nós mesmos, colocando a carne no lugar, deixando a preguiça de lado para adorar, a gente faz o quê? Fica olhando, parado. Ou então levanta mais uma força, meu Deus. Uma oração tão sem futuro. Eu digo que nem sobe com um coração tão desligado de Deus. Então vamos colocar intensidade nisso, amém? É isso que o Senhor nos pede, intensidade. Intensidade, não leve a sua vida mediana. Amém? Intensidade nas coisas do Senhor. Quando fala intensidade, qual é a primeira pessoa que você lembra? Eu lembro do pastor Galeno. Agora eu lembro do nosso pastor Paulo. Ele é intenso.
E sabe que eu e você temos que ser assim, referências de intensidade. O mundo ele não pode, querido, ser mais intensos que nós, porque o mundo ele não tem o que nós temos. Eles colocam a sua intensidade e a sua força em coisas que vão destruir eles, enquanto eu e você temos algo tão grandioso e a gente não tem valorizado. Mas a partir de hoje a gente vai valorizar. A partir de hoje você vai fazer a sua adoração diferente. A partir de hoje a sua oração vai ser diferente. A partir de hoje o seu louvor vai ser diferente. Porque eu creio, não porque Mariana está falando, mas porque a palavra de Deus está nesse lugar. O poder de Deus está operando. Vocês não serão mais os mesmos na forma de entrega ao Senhor. Amém? Então, querido, se você notou que tem esse déficit na sua forma de se entregar ao Senhor, está em tempo. Se reconecta. Volta para o quadrado, que vai dar certo. Você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Amém? Então, queridos, como eu falo, as pessoas do mundo, elas fazem do que fazem sem nem entender o que tem mais na frente para elas. Que nem a gente sempre fala, a fatura vai chegar, ela não tem nem noção, nem dimensão, sabe? E eu e você, a gente tem que ter a nossa intensidade em Deus, mas a gente tem que saber o porquê. Por que é que você tem que ser intenso? Por quê? Gente, a gente tem que saber os porquês das coisas. A gente não pode fazer de forma religiosa, levantar a mão de forma religiosa, ir para a igreja de forma religiosa, fazer por fazer, servir por servir. Não, por que você está fazendo? Se você não compreender isso, não vai adiantar. Se você não compreender isso, não vai subir como adoração ao Senhor. Porque Deus, Ele recebe quem é completo e adora em espírito e em verdade. Então não tenta trollar o Senhor, não. Você vai estar se enganando. Adora mesmo. Seja intenso mesmo. Enjoem essa palavra mesmo, mas vivam. Vocês enjoando, mas vivendo está bom. Amém? Então, como eu falei, eles usam a intensidade deles sem saber, mas a gente vai fazer sabendo o porquê. Então, por que ser intenso em Deus? Por que dar toda a nossa intensidade, a nossa medida ultrapassada, o nosso mais, mesmo cansado? Não, eu vou mais para o Senhor. Primeiro, porque a gente tem que reconhecer quem Ele é. Um Deus bom, um Deus que não muda, um Deus que não falha, um Deus fiel, um Deus que é refúgio, um Deus que é fortaleza, um Deus que te permite passar pela prova, mas não te abandona nela. E sabe, queridos, é algo que Deus sempre tem tratado no meu coração, principalmente nesses últimos dias, que tem tanta coisa acontecido. Apegue-se com as coisas do alto, lá em Colossenses 3, se eu não me engano. Se apegai com as coisas do alto. Dê valor às coisas do alto. Gente, isso aqui é passageiro. Pessoas são passageiras. Dinheiro é passageiro. Sucesso é passageiro. Ministério aqui é passageiro. E o que é que fica? A tua intensidade com Deus. O teu relacionamento com Deus. Se firma nisso para tu ver. Que nada, nenhuma situação te derruba. Então, primeiramente, porque Ele é. Lá em 1 João 4,8 diz que Deus, Ele é amor. Fala que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, você está servindo, sendo filho de um Deus que é amor. Fala lá em Salmos 145, 17, que Deus, Ele é um Deus justo e bondoso. Bondade, querido. Bondade. Justiça. Esse é o Deus que você serve. Um Deus que é justo e bondoso. Não pense que as coisas que vêm para você para lhe atacar, Deus não está vendo, não. Ele está vendo. E se você se permanecer da forma correta, na brecha correta, no posicionamento correto, Deus vai te honrar. Mesmo você passando por as tribulações. Porque Ele é justo e bondoso. Ele é um Deus galardoador, ou seja, que nos presenteia. Tudo que a gente faz para o Senhor, por mais que não seja esperando, tem recompensa. Deus sabe que a gente gosta de recompensa. E Ele dá. E porque Ele é um Deus fiel. Então é por isso que você deve ser intenso nele, pelo que Ele é.
Amém? Lá em Deuteronômio 7:9 fala da fidelidade de Deus. Amém? Independente de você ser infiel, Ele continua sendo fiel. Por que ser intenso em Deus? Pelo que Ele fez por nós. Gente, Deus não precisava fazer mais nada. Deus só precisava nos livrar mesmo do inferno, que nem Ele já fez com Jesus. Vocês já viram só o videozinho de Jesus sendo atacado por todo tipo de miséria, de tudo que não presta? Nós não temos noção do inferno, não, gente. Nós não temos noção da vida de condenação. Nós não temos noção. Então, só daí já era para a gente ser grato e ter uma vida intensa ao Senhor. Mas, como eu disse, Ele faz infinitamente mais. Então, lá em João 3,16, fala do sacrifício de Jesus, que Ele amou. Amou e nos deu. E nos fez redimidos, nos fez libertos. E a gente leva isso, às vezes, tão clichêzinho. Gente, nós não temos noção do poder que isso é, não. Libertação. Salvação a gente não tem. Se tivesse a intensidade, era diferente. Amém? E também, gente, por que ser intenso em Deus? Pelo que Ele nos tornou. A partir do momento que você aceitou a Jesus, um monte de coisa boa veio. E você só não vive se você não escolher viver. Amém? Mas está disponível. Lá em 1 João 3, do 1 ao 2, e em Gálatas 4, do 1 ao 7, fala que nós somos redimidos, que nós somos filhos e que nós somos herdeiros. Você tem noção que é ser herdeiro de Deus? Ei, é dono de tudo. De sabedoria, de discernimento, de paz, de riquezas. É o dono de tudo, você é herdeiro. Aí tu não vai se portar com intensidade para um Deus desse. Por favor, não fica não, que eu vou sozinha. Vamos sendo besta aí. Você é nova criatura. Vocês não têm noção do novo, não, né? Quando tu ganha coisa nova, Edna, tu gosta? A gente é nova criatura, gente. Novas criaturas. E a gente tem que se portar com tal, com intensidade, com fervor. Amém? Nós somos livres. Livres. Sabe, tem pessoas que são fumantes, tem pessoas que são alcoólatras. E se você pedir para elas pararem de beber, elas não conseguem, porque são presas em influências, na perdição do diabo. E eu e você, que estamos aqui nos guardando em santidade, em separação. Se disser, vai beber, a gente bebe, não bebe? Mas se disser, não bebe, a gente não tem a força de não beber? Liberdade. Liberdade. A gente tem liberdade, a gente tem livre-arbítrio. Agora pergunta a um alcoólatra, se ele tem a força de sair. Não tem, gente, é prisão. Tu tem noção que é liberdade? Pergunta por uma pessoa aprisionada pela pomba gira, espírito de prostituição. Pergunta se consegue deixar assim a presença e o poder de Deus. Consegue não, Garda? Presos. Só o que tem é influência, demônio, a raça do diabo todinha para prender e aprisionar. E você é liberto, dê valor à libertação que Deus te deu. Gente, eu olho para minhas fotos antigamente, eu tenho vergonha. Meu Deus, me perdoa. Era uma saia, um short, meu pai se envergonhava, coitado. E eu achando que estava arrasando, Dadá. Era cada short. Gente, a roupa, ela diz muito de você. Tem gente que usa, isso é religiosidade. Não, você é templo do Espírito Santo, se porte como tal. Menina de cropped, quer mostrar um pedaço da barriga, não precisa não, filha. Quando tu casar, teu marido vai ver bem direitinho. Não precisa, gente, seja santo. Um menino com as calças coladas, para que esses apertos? Eu acho é feio. Então é querendo mostrar, gente, querendo atrair as coisas do mundo. Disso eu e você já fomos livres. Meninas, se comportem, tenham posturas. Sabe o que o Espírito Santo ele fala? Às vezes a gente está com um vestido bem aqui, mas todo coladinho. Colado na frente, colado atrás. Não pode andar que os irmãos estão vendo. Lá o tamanho da traseira, né? As coisas da frente aqui. Gente, para quê? Não precisa.
Sejam santos, sejam separados. Isso faz parte de ser intenso no Senhor. Santidade. Para quê? Para que um cropped? Para que um short curto? Aí às vezes faz tudo e bota um blazer por cima para dizer que está composto. Tá, não. Atração para as coisas do mundo. É feio, gente. Isso é cuidado. Isso é amor. Se você faz, não se sinta condenado, não. Muda. Muda, agrade o teu Deus. Sabe, quando você é intenso na maneira de se vestir, quando você é intenso na maneira de falar, quando você é intenso na maneira de você sentir, quando você é intenso na maneira de você amar, quando você é intenso na maneira de cuidar, Deus vai ver e vai te galardoar. Quando a gente é intenso na forma de cuidar do nosso marido, o marido da esposa, Deus vê. Ele está vendo a sincronia sua ali. Pai, eu estou fazendo a mais, ultrapassando as medidas, passando do habitual para te agradar. E Ele vai te recompensar. O bom de Deus é que Ele faz a gente fazer as renúncias, mas Ele dá o galardão por cima. Amém? Aleluia. A gente se tornou amigos de Deus. Uma amizade verdadeira. Uma amizade que não te deixa. Uma amizade que te ampara. Uma amizade que é refúgio quando nada está indo a seu favor, querido. É o seu Deus, é o seu Pai. Se refugia nele. Amém? E sabe, essa passagem que eu amo tanto e acho que é a cara de Dadá. 1 Pedro 2,9. O Senhor, Ele nos tornou geração eleita. Povo exclusivo de Deus. Gente, vocês veem esses presidentes, esses povos que acham que tem poder? Tem não. Quem tem poder é Deus. Para tudo que você imaginar. Quem tem poder é Ele. E nós somos povo exclusivo dEle. Não é para... Não, gente, é para viver de acordo com. É para agir na postura de... Às vezes as circunstâncias estão mostrando tudo diferente, que a gente não é povo exclusivo de Deus, nada. Mas quando a gente pega a palavra e emprega fé e começa a viver de acordo com, as coisas se manifestam. O manifestar de Deus para acontecer não precisa que as coisas estejam de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo. As coisas vão estar tudo ao contrário, mas a manifestação vai acontecer. Porque tem fé, porque tem atitude. Fé, atitude, fé, atitude, fé, atitude, manifestação do poder de Deus. É desse jeito, queridos. Quantas e quantas pessoas não estão aqui porque não tinham dinheiro? Falta de fé. Não, Mariana, tu não sabe tanto que eu não quero nem saber, estava difícil para mim também. E chegou. Fé. Fé, postura, medida, declaração e crer. É crer, querido, é crer de verdade. Crer de verdade, declarar de verdade. Chega, chegou. Aleluia. Você é nação santa, uma nação separada, uma nação diferenciada, uma nação que tem algo diferente dos demais, uma nação que tem que se portar diferente dos demais, uma nação que tem que pegar essa palavra e viver com intensidade e ver a diferença acontecer. Amém? Você é sacerdócio real. Aleluia. E sabe, queridos, como ser intenso? Como é que você faz para ser intenso? Como eu falei, queridos, quando tem intensidade, quando tem entrega de verdade, quando tem inteireza de coração no que você vai fazer, aí sim você vai estar sendo intenso. Amém? Então você já entendeu por que você ser. E agora você vai entender como você ser. Amém? Vamos correr que só tem 3 minutos. Sabe, a nossa dimensão, a forma que o Senhor nos criou, apesar de você estar vendo um corpo, nós somos espírito. Nós possuímos uma alma e nós temos um corpo. E para ter intensidade na entrega a Deus, essas 3 dimensões, elas têm que estar conectadas com a palavra. E tem que agir à altura de o seu espírito, a sua alma, que são as suas emoções, os seus sentimentos e o seu corpo. Tudo isso tem que estar entregue de forma intensa, de forma total ao Senhor. Amém? Senão não serve. Lá em Marcos 12:30, eu queria que você abrisse. Eu tenho que finalizar isso aqui. Jesus, socorro.
Marcos 12:30 diz assim, ó. Ame o Senhor, o seu Deus. De quê? De todo, gente. Totalidade, entrega, intensidade. De todo o seu coração. De todas as suas emoções, os seus sentimentos. De todo o seu entendimento. E de todas as suas forças. Todo o seu serviço. Todo o seu manifestar de corpo, de força, de serviço tem que ser para Deus. A sua força, a sua intensidade tem que ser colocada em Deus, senão você vai se desgastar e você vai morrer. Amém? Então, gente, a gente vê uma totalidade, uma intensidade. Ame a Deus de toda a sua alma, de todo o seu espírito, de todo o seu entendimento e de todo o seu corpo. Seja intenso. Amém? Lá em Deuteronômio 6:5 vai falar isso também. Do Antigo Testamento, que é Deuteronômio, e ao Novo Testamento, que é Marcos. Deus fala para a gente ser total. Deus fala para a gente ser inteiro. Deus fala para a gente ser completo nele. E a gente não pode ser negligente com isso. Amém? Então, queridos, é impossível uma vida intensa, uma vida de busca, uma vida de leitura, uma vida de oração, uma vida realmente de desejo, de anseio pelo Senhor, de expectativas nas coisas do reino de Deus. É impossível isso sem intimidade e santidade. É impossível você viver isso sem você compreender que você é separado para Ele. É impossível você viver isso sem você entender o que Ele quer, sem você ter intimidade com Ele. Tem que ter. Preguiça vai para lá, tem que ter intimidade com Deus, tem que botar o joelho no chão, tem que orar, tem que falar com Deus, tem que ouvir a voz do Espírito Santo, tem que se separar. Meus amigos estão fazendo assim, o povo da igreja estão fazendo assim, é uma modinha assim. Separa-se. Gente, não é religiosidade não, tudo que o mundo está fazendo a igreja quer imitar, sendo que era para ser o contrário. A gente é quem tem que ser influenciador, não é ser influenciado não. E faz um corte, e faz uma roupa, e é não sei o que, e a gente está lá, seguindo a onda, e dançando, achando que não é religiosidade. Cuidado. Cuidado, que às vezes a gente se perde nessas pequenas raposinhas. E quando vê, está usando as roupinhas igual as pessoas do mundo, as coisinhas igual o povo do mundo. Eu mandei uma coisa, acho que no grupo, está acabando aqui, eu estou finalizando. Eu mandei uma coisa no grupo, acho que foi para o pastor, nem mandei no grupo de jovens. Gente, a influência que é tirar uma foto com a língua para fora. Você sabia que tem demônio por trás disso? Você sabia que tem influência maligna por trás disso? Cuidado na intenção do seu coração ao tirar uma foto. Isso é complexo, não é besteira não. Demônios podem se manifestar através da forma que você tira a foto. Cuidado, gente. O mundo espiritual é real. O que eu e você estamos nos permitindo viver. Uma foto com a língua para fora. Sim, uma foto com a língua para fora. Poder do maligno. Tem coisa por trás. Imagine na sua roupa, na sua maneira de vestir. Fala. Fala. Fala se está cheio da espiritualidade de Deus ou cheio da carnalidade. Fala. Ah, mas está todo composto, mas está marcando todinha. Cuidado. Amém? Olha, para finalizar aqui. Pastor, acabou meu tempo, eu posso finalizar essa parte? É rápido. Teve pessoas que serviram a Deus, mas porque não tinha essa totalidade na alma, nos pensamentos, na forma de sentir, na forma de fazer e ouvir totalmente o Espírito Santo, se perderam. Por não ter a inteireza do coração completa ligada com o Senhor, se perderam. E um exemplo dele foi o rei Amazias. Ele foi jovem, ele reinou e fala que ele fez o que era agradável ao Senhor, mas não com inteireza do coração. Ele fez algumas coisas que o Senhor mandou, mas por não ter totalidade, inteireza, completude, intensidade no que estava fazendo, sinceridade, obediência total, ele se perdeu. O rei Amazias, você pode ler isso lá em 2 Crônica 25:1. Ele fez umas coisas, mas outras deixou passar. Não foi inteiro, não foi completo. Foi desaprovado por Deus. Cuidado. Não, eu vou para o culto, mas não vou me entregar, não estou afim. Essa ministra velha de casa.
Denise, Mariana, oh meu Deus. Gente, é a unção. É o poder de Deus. É a palavra que transforma e que traz vida. Não somos nós. Na nossa capacidade, não. É na força dEle, no poder dEle. É a palavra que traz a transformação. É a palavra que traz vida. E se você não dá ênfase, se você não der lugar, se você não der valor, você não vai ver acontecer. Interesa, seja completo. Eu vou fazer isso porque eu estou fazendo é para Deus. Mas se você não serve a homens, se você não compreende que você está para amar pessoas e servir pessoas, não adianta o seu serviço para Deus. Porque o amor de Deus é por pessoas. Interesa. Eu sirvo a Deus, mas eu sirvo a homens. Homens falhos, homens que trapaceiam, homens que se perdem. Mas eu sirvo porque assim eu vou estar servindo a Deus. Interesa de coração é em tudo, em tudo, em tudo. Eu vou fazer isso, mas eu não vou fazer o que a profeta Camille Bianca falou. Porque são pessoas igual a nós, mas tem poder dentro delas. Tem unção dentro delas. Tem unção na vida do pastor Paulo. Tem unção na vida de Neuzito, de Denise, de Cristiane e Dadá. Valoriza. Senão você vai para o caminho dentro da igreja, da perdição. Valoriza, totalidade, intensidade e inteireza de coração. Ou você pega a palavra de Deus por completo, ou só de metade você não vai conseguir. Eu vou fazer isso, mas eu não vou honrar a vida do líder. E quando eu falo honrar a vida do líder, querido, não é tá de bajulaçãozinha não. O que é que está precisando? Eu vou pegar junto. É isso, é aquilo, eu vou pegar junto. É isso. Inteireza. Inteireza de coração. Amém? Eu tinha mais coisa para falar, mas o tempo acabou. E eu creio que você já compreendeu a importância de você ser intenso e de como você ser. Amém? Uma pessoa que ela é intensa, ela evidencia os sinais do céu. Você não vai chegar, Alana, Yasmin, quem estiver aqui, num lugar, se você não estiver cheio da intensidade do Senhor, no Senhor, cheio da presença, cheio do que Deus tem realmente para nós. Se você chegar naquele lugar e você não mudar aquele lugar, você não passa de mais um. Nós que carregamos a presença de Deus, aqueles que creem, aqueles que carregam a presença, tem que ter sinal, tem que ter manifestação. Amém? E quando eu falo manifestação, não é o povo cair, não. Quando eu falo manifestação, é constrangimento, é arrependimento, é mudança de atitude, é mudança de rota. Eu ia fazer aquilo, mas eu não fiz. Eu ia falar aquilo, mas eu não falei. Porque a presença de Deus na nossa vida contagiou aquela pessoa. Então quem é intenso em Deus vai manifestar essa presença. Amém? Você foi abençoado? Aleluia. E eu espero, queridos, de verdade, que você não escute esse louvor da mesma forma que você chegou aqui. Seja intenso. Sinta a glória de Deus na sua vida. Amém? E para finalizar, o que o Senhor deu no meu coração. Gente, é perigoso. É perigoso ouvir tudo isso que vocês estão ouvindo e não colocar em prática. É melhor que vocês não soubessem do que vocês escutaram e que vão escutar. Era melhor que vocês não soubessem. Mas a partir de agora, vocês estão sabendo que tem uma responsabilidade dentro de cada um de nós. É perigoso ouvir as verdades de Deus e não praticá-las. Isso também leva à morte. Amém?